Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler daqui do versículo 10 ao 12. Se você quiser, apenas ouça. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de todos os pesares, mas sobretudo, especialmente, apesar de nós. Que o nosso coração seja sensível hoje à voz do Teu Espírito, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra de hoje, ela é uma santa convocação para que estejamos orando e vigiando. Os dias são verdadeiramente maus sobre toda a terra. E nunca foi tão imperioso que os cristãos despertem, acordem e comecem a orar e vigiar a partir de dentro dos seus lares. Falo de um modo especial aos homens, os líderes de suas famílias, mas as mulheres cujos maridos ainda não são cristãos, se coloquem na posição, num clamor, para que a graça do Senhor seja manifesta na vida de todos. Por isso a gente quer alertá-los quanto à batalha espiritual na qual estamos todos envolvidos. O apóstolo Paulo, ao final da sua epístola aos Efésios, ele instrui seus leitores, não só daquela comunidade, mas de todas as igrejas, em todas as épocas. É bom lembrar que essa carta não foi uma carta destinada apenas à igreja de Éfeso, ela é uma encíclica, ou seja, é uma carta circular, enviada a todas as igrejas cristãs de todas as épocas, chamando a atenção para que não negligenciemos a vigilância, a oração e as armas ofensivas e defensivas. E a maior de todas as armas é a oração. Não adianta você falar com determinadas pessoas a respeito de determinados assuntos. Fale com Deus a respeito dessa pessoa. Clame ao Senhor. Diga: Senhor, eu não tenho palavras nem argumentos para falar com esse filho, com essa filha, com essa pessoa da minha família, mas o Senhor sabe como chegar aos corações. Todos nós estamos em um campo de batalha. Somos soldados arregimentados pelo grande general Jesus para lutar em suas fileiras. Se as mensagens pregadas pela nossa comunidade, elas fossem voltadas para o ter dinheiro, o ter bens, certamente esses bancos não caberiam de pessoas.
Mas a maior das prosperidades é a prosperidade espiritual. Sem essa, não somos nada. E eu repito, somos soldados de infantaria e à medida que avançamos, vamos nos deparando com perigos vindos de todos os lados. O próprio campo no qual caminhamos é minado com todo tipo de armas letais. Assim, a nossa vigilância é o preço da nossa liberdade. Que atentemos, nunca vi tanto cristão distraído. Não é tempo de distração, é tempo de estarmos firmes, seguindo o Senhor, buscando a presença de Deus, orando, vigiando em todo o tempo. O apóstolo Paulo aqui nos aponta algumas estratégias para a vitória que o Senhor deseja nos dar. Primeira estratégia, precisamos nos fortalecer em Deus. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Será que nós temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Nós ficamos muitas vezes pulando de pregação em pregação. As igrejas têm sido bombardeadas com muitos ditos líderes cristãos que só falam em prosperidade material, enquanto muitos daqueles que lotam muitas comunidades estão caminhando a passos largos para o inferno. Isso é sério demais. Acordemos, despertemos, atentemos. As palavras de ordem para nós são essas. Segunda estratégia para a vitória: precisamos estar preparados para a guerra, atentos e equipados para a guerra. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O coisa ruim, ele não descansa em nenhum momento. E está sempre ao derredor. Não ele em pessoa, porque ele não tem a onisciência de Deus. Mas ele designa uma figura infernal para se alimentar daquela inclinação da nossa carne que ainda não se rendeu ao Senhor. Isso é sério demais. E o texto diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso, eu repito, é sério demais. E eu quero repetir mais uma vez, pela 70ª vez. A nossa luta não é contra seres humanos, é contra seres espirituais do mal, e eles são invisíveis. A igreja precisa acordar. Jesus está às portas. Todos os acontecimentos mundiais apontam para aquela vinda gloriosa do Senhor. Eu tenho ouvido tudo que tem sido veiculado pelas mídias, as várias mídias, as coisas relativas à natureza. Nunca se viu tanta agressão, tantos assassinatos, e só a misericórdia de Jesus. E eu queria deixar pelo menos 3 verdades a serem consideradas em relação ao assunto que nós estamos tratando hoje. Primeira verdade: um soldado em campo de batalha não pode vestir pijama. Tem muito crente dormindo. Tem muito líder de lares, de famílias, dormindo.
Acordemos, despertemos. O servo de Deus, como esse soldado arregimentado, precisa estar sempre em prontidão, mesmo nas horas de breve descanso, precisa estar preparado, com a sua vestimenta adequada e armas a postos, pois a qualquer momento a sua ação defensiva efetiva pode ser requerida por Deus. Cuide da sua casa, cuide da sua família. O primeiro campo missionário é a sua família, é o seu lar, é a sua casa. A terra é uma arena de guerra e de santificação. Não estamos de férias aqui, mas em meio a uma guerra, que possamos vigiar. A guerra é violenta. O inimigo das nossas almas não dorme, repito, e está sempre à espreita por uma oportunidade de arremeter contra nós. O velho mote dele continua o mesmo: roubar, matar e destruir. E mais uma vez eu quero repetir, que estejamos em alerta, que atentemos, busquemos ao Senhor. Servo de Deus, serva de Deus, levante no meio da noite, clame ao Senhor, busque a presença de Deus, entregue seus filhos, seus netos, que a grande reforma comece dentro dos nossos lares. Que o Senhor, Ele fale ao seu coração, especialmente naquilo que eu sou profundamente deficiente e que tenho dificuldade de me expressar. Mas o Senhor é aquele que fala aos nossos corações de uma maneira viva. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês, o apóstolo Paulo, no contexto todo, dá estratégias para que vençamos essa guerra, que só terá fim quando partirmos desta terra. A primeira coisa que ele ordena é que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu nunca vi, outro dia eu fui tentar ver um desses cultos da igreja eletrônica. Eu nunca vi tanta doidice pregada. Se você coar, não sai um dedal de doutrina bíblica verdadeira. É só prosperidade, prosperidade, prosperidade. O povo só pensa em dinheiro. Vai morrer e fica tudo aí. Todos os bens, todas as coisas pelas quais você correu tanto, vai ficar tudo. E outros vão desfrutar daquilo que você, depois de negligenciar a palavra, corria atrás do vento. Esse fortalecimento ordenado aqui pelo apóstolo demanda intimidade com o Senhor. É nessa intimidade que receberemos as ordens de comando do Senhor, o Supremo General. Além do fortalecimento em Deus, devemos também ter consciência de cada peça da armadura, da qual já estamos revestidos. Em terceiro lugar, embora Paulo use a figura da armadura, inspirada na própria armadura dos soldados romanos, que o mantinham em prisão, a armadura de Deus não é uma peça mística, que tiramos e vestimos a nosso bel prazer. Negativo. É antes uma vestimenta da qual já estamos revestidos desde o dia que fomos alcançados pela graça salvadora. O Senhor nos alcançou, fomos salvos, revestidos dessa armadura de Deus, recebemos a presença do Espírito Santo em nós e ainda recebemos a santa palavra de Deus como instrução e alimento diário. O primeiro campo missionário, quero repetir mais uma vez, é a sua casa. Como anda a sua família? Como anda o seu lar?
Busque a Deus, clame ao Senhor, pague um preço com jejuns e oração, buscando a presença de Deus para que haja uma transformação real dentro dos lares. Não fomos salvos e largados à mercê das circunstâncias adversas. Fomos equipados e preparados para a grande batalha na qual já estamos envolvidos. Claro, sem esquecermos a oração e a vigilância, pois a nossa luta, repito, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, sempre ativos no mundo espiritual. Essa semana foi uma semana de muitas demandas, de muitos irmãos e irmãs passando por estreitos e estreitíssimos, e quando a gente vai puxar o fio da meada, a gente descobre que aquele líder, aquela líder daquela família, negligenciou sua família. Passou a orar por coisas materiais em detrimento da verdadeira transformação que é espiritual. Sem isso, naufragaremos na nossa caminhada de fé. Temos visto em nosso tempo que o inimigo das nossas almas tem trazido a arma da distração para nos tirar de combate. Muitos lugares têm optado por cultos que são verdadeiros espetáculos. Dançam, cantam, pinotam, paredes pretas, luzes fosforescentes, e no final das contas, as pessoas saem dali alegrinhas momentaneamente, mas não é a verdadeira alegria que vem como um aspecto do fruto do Espírito Santo. Isso é sério demais. Acordemos. Já não há mais idade no nosso meio para negligenciarmos a oração e a vigilância. O Senhor está às portas. Todos os acontecimentos mundiais, tudo aquilo que tem acontecido em termos de natureza, de caráter das pessoas, tudo isso são sinais visíveis da segunda vinda do Cristo. O Senhor está às portas. Quando Ele vier, onde irá nos encontrar? Ou em que estado nos encontraremos na segunda vinda? Muitas famílias têm sido alvos das investidas malignas. Que os pais vigiem e orem, repito, por seus filhos e andem em santificação e honra, antes que sejam atingidos pelos ataques adversários. As famílias têm sido um alvo contínuo das investidas malignas. Que estejamos atentos e prontos para combater os ataques. Nós somos rápidos no gatilho para perceber ou achar que percebemos dificuldades na vida dos outros, das pessoas que estão à nossa volta, daqueles que estão por perto, mas não temos maturidade espiritual para perceber aquilo que precisa ser consertado nas nossas vidas e dentro dos nossos lares. E eu repito, acordemos enquanto há tempo. O Senhor nos pedirá contas. O Senhor pedirá contas a cada um de nós da mordomia que a nós foi dada e tem sido vergonhosamente negligenciada por nós. A minha oração contínua pela igreja tem sido essa: que o Senhor desperte a igreja. Não sei quanto tempo ainda tenho por aqui, doidinha para ir para casa estou eu. Mas uma das coisas que eu mais clamo ao Senhor, sobretudo nas horas de recolhimento, lá para as tantas da madrugada, quando eu começo a clamar, e eu me lembro de cada um de vocês. Me lembro de muitos que têm se distanciado do Evangelho, muitos que têm optado por outros lugares,
que vão, mas a minha oração é para que os olhos espirituais desses sejam abertos de uma maneira irrefutável e que todos recebam da parte de Deus esse despertamento espiritual que todos nós precisamos. E eu me incluo nisso porque se eu tivesse pronto eu já não estava mais aqui. Estamos todos nós em obras. E eu queria que hoje você não saísse daqui antes de fazer um propósito diante de Deus, de não ser o fiscal da fazenda celestial na vida do irmão, mas na sua própria vida. E eu me lembrei de uma expressão que minha mãe usava muito, quando a gente fazia algumas coisas que ela não concordava e tal, e ela dizia: você não se enxerga não? E eu queria usar essa expressão hoje em relação a cada um de nós. Nós não nos enxergamos não? Olhe-se no espelho e diga: Senhor, o Senhor sabe aquelas áreas específicas que eu preciso de transformação real, que o Senhor venha nos porões da minha alma e faça as transformações que eu preciso. Clame ao Senhor, busque a Deus de todo o coração, que estejamos atentos e em prontidão para combater os ataques do maligno. O que é que essa breve meditação ela pode nos deixar no dia de hoje? Que estejamos atentos. A batalha do lado de cada eternidade é ininterrupta para nós. Ela só cessará quando cruzarmos a linha para a eternidade. E enquanto isso, o Senhor quer trazer transformações reais nas nossas vidas. Amém? Vou orar por vocês.